Olá! Se sua necessidade é planejar e executar um tratamento integrado de seu paciente de forma efetiva, atendendo às suas necessidades e às necessidades do próprio paciente, chegou ao vídeo certo. Eu vou te ensinar 5 passos bastante efetivos, como se fossem um elo de uma corrente que vão te levar à trilha do sucesso. Bem, eu sou o professor Rubem Beraldo, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em endodontia e sou doutor em estomatologia clínica. Quero trazer para vocês a experiência que eu acumulei na minha vivência profissional e também no ensino da odontologia, tanto na clínica integral, quanto nos estágios, na endodontia e também na estomatologia. Vamos então ao nosso trabalho para entender o processo integrado. Como eu falei, desde a chegada do paciente e também até nós chegarmos no processo de manutenção. Então espero que você me acompanhe e tenha o melhor proveito desse conhecimento. É uma abordagem bastante holística do nosso paciente para a gente minimizar os nossos erros, tá? E nós erraremos menos se nós pensarmos sempre em 5 passos. O primeiro passo é o identificar, tá? No passo de identificar, o que a gente tem? Os conhecimentos que vocês tiveram lá na semiologia. Então, é saber como que vai sondar, é saber como observar se tem atividade de cárie ou não, como utilizar um espelho, uma sonda. Basicamente é assim, tá? Feito tudo isso, pedido de solicitados exames de sangue, falado com o paciente, a gente vai ter possibilidade de fazer o diagnóstico. É o que a gente vai dar. É aquilo que vocês aprenderam como propedêutica. Então, o que é a propedêutica? Na verdade, é valorar os sinais e sintomas que a gente coletou lá na semiologia, que a gente identificou, e a partir disso, a gente estabelecer um diagnóstico mesmo, um diagnóstico preciso daquilo que o paciente tem, tá? Tanto enquanto doenças bucais e também de doenças sistêmicas que possam ter manifestação ou possam influenciar as doenças da boca e vice-versa, né? Então, a gente tem. O planejar é fazer o plano de tratamento, que é a essência das clínicas integrais, é a essência dos estágios, né? Então, o plano de tratamento é fundamental. Bom, executou o plano de tratamento, aí sim, aí nós começamos a tratar, propriamente dito. Então, tratar é o tratamento, tá? Depois de tratado o paciente, a gente não vai largar o paciente rua fora, a gente tem que fazer o quê? A manutenção do tratamento. Aliás, aqui é um dos pontos que os profissionais eles acabam errando bastante, pecando nesse sentido e até deixam de ganhar um bom dinheiro com uma boa margem de lucro. Por quê? Porque o paciente da manutenção normalmente ele tem pouca coisa para fazer se ele foi educado a estar aqui nesse processo. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro passo, identificação. Identificar. Tá? Como é que eu identifico? Como eu falei para vocês, eu vou fazer a minha anamnese e o meu exame físico. Então, a partir disso, verificar sinais e sintomas de alterações, de doenças, de variações da normalidade que eu tenho na cavidade bucal. Tá? Então, muito importante a empatia para com o paciente. As dores que o paciente tem, observar a marcha do paciente, as faces do paciente, tudo isso eu vou identificando. O estado anímico do paciente, se o paciente está deprimido, se o paciente está confiante no processo, conseguir me comunicar para eu entender o que o paciente precisa. Tá? A realização, então, do nosso exame físico, que hoje, né, as condições de biossegurança estão um pouco diferentes ali, principalmente numa clínica coletiva, como são os cursos de odontologia, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. E, consequentemente, fazer aquilo que a gente já viu, né? Vocês acabaram falando em periodontia, então a gente tem que ver, lembrar o que é IACG, IPV, PS, PI, tudo isso são conceitos que tem que estar presentes. Lembrar o que é macro, o que é pápula, saber como anotar isso, saber como ver variação de normalidade, uma língua geográfica, uma língua fissurada, tudo isso vai me ajudar a estabelecer, então, a identificação do que tem de alterado, do que tem de patológico, de alteração da normalidade e o que tem de normal na cavidade bucal desse paciente. Não só na cavidade bucal, vou ter que fazer a palpação dos linfonodos, palpação da articulação temporomandibular, enfim, todas aquelas habilidades
que nós não vamos dar uma aula de semiologia nem de propedêutica, isso são conhecimentos prévios que vocês já trazem, mas que tem que estar na vida do dentista a vida inteira, até quando ele se aposentar, ele tem que estar sabendo disso, tá? Então, estamos identificando. Bom, muito importante aquela conversa anterior para quê? Para que eu consiga estabelecer, em primeiro lugar, as expectativas e, em segundo lugar, ter o grau de cooperação do paciente. Os cirurgiões dentistas, eles acabam sendo processados, às vezes, porque eles acabam não entendendo isso. Quer dizer, o que eu estou propondo para o meu paciente? O que o paciente espera? O que eu estou oferecendo para o meu paciente? Será que eu vou atingir aquilo que eu queria? Quer dizer, será que essa senhora que poderia querer ter um sorriso dessa mulher aqui, jovem, né? E às vezes vai acontecer. Ou será que para uma senhora assim, talvez ter um sorriso tão bonito já não seja tão importante. Talvez o mais importante seja o quê? Ter uma prótese funcional que não fique caindo da boca. Então, a expectativa do paciente é diferente. Tá? Talvez essa aqui esteja numa situação de vida mais, digamos assim, ativa e nova, e para ela o sorriso acaba sendo tão importante que ela consiga cooperar um pouco mais, entenda. Essa aqui talvez não. Talvez ela já esteja numa fase da vida que ela quer mais descansar. Então, isso é importante com que a gente entenda. Não estou dizendo para a gente já olhar para as pessoas com esse viés, digamos, não é nem do preconceito, mas da ideia já formada, mas são expectativas diferentes, tá? Então, isso é importante com que a gente entenda, até para poder oferecer tratamentos diferentes para pessoas diferentes, né? Então, uma prótese parcial removível ou uma prótese total, ela pode perfeitamente ser importante para essa paciente, mas enquanto essa aqui não. Lógico, essa daqui pode querer uma harmonização orofacial, pode querer uma ortodontia com Invisalign, né? Então, são expectativas e momentos de vida e relações com o mundo totalmente diferentes. E nós temos que entender e saber fazer isso. Isso a gente só vai fazer com empatia, tá? Então, é bem importante. Começar pelos sinais vitais que vocês foram treinados, né? Então, é muito importante. Eu tenho que saber se meu paciente é hipertenso, tenho que saber se o paciente controla ou não essa hipertensão. Agora, nesse momento de pandemia, aflorou ainda mais, mas sempre foi importante a gente aferir a febre do nosso paciente. Isso também é um processo que tá pronto, né? Ver o nosso pulso ou radial ou o pulso o pulso carotídeo. É importante saber a frequência cardíaca desse paciente. É muito importante saber dos movimentos respiratórios, a frequência respiratória, né? Para você ter ideia, eu quando vou verificar o paciente, eu aproveito até esse momento, né? Ou pseudo momento, para que o paciente não fique tenso. Ver se o paciente está com taquicardia, com bradicardia, sabe? Isso é bem importante eu estabelecer, por quê? Para eu não ter problema, porque eu vou ter que atuar, às vezes, invasivamente nesse paciente. Vocês lembram disso, né? Não existe nada de diferente até agora. Tenho que saber solicitar e interpretar exames de imagem, né? Bem importante isso. Então, a radiografia panorâmica é uma grande aliada, porque ela me dá desde órbita, ela me dá seio maxilar, ela me dá todos os dentes, né? E ela pode perder a nitidez. Então, aqui uma lesão importante. Ela pode perder nitidez, mas ela me dá um conceito maior. Muito importante para eu ter essa necessidade. Então, quando chega um paciente no meu consultório, ou toda vez lá na universidade, toda vez que o paciente pode, a gente acaba solicitando uma panorâmica, por exemplo, para fazer uma reabilitação nesse paciente. Por quê? Porque ela vai dar o todo. Talvez eu tenha que fazer uma periapical aqui, ou uma periapical aqui, por exemplo, que não seja tenha perdido o detalhe, mas eu vou ver o todo, e eu tenho a possibilidade de observar uma lesão óssea desse tamanho, e às vezes, clinicamente, ela pode não estar se mostrando. Então, isso é bem importante, tá? Uma oclusal, né? Então, aqui a gente tem toros, aqui, o professor Tomás, aqui é do livro dele, tá? Então, também é importante dar exemplo. A periapical que a gente faz todo dia, né? Faz parte do nosso trabalho. Em tecidos moles, uma coisa importante é a ecografia, a ultrassonografia.
Tá? Então, a gente tem a alteração aqui, esse paciente na parótida esquerda, a gente tem que estar bem treinado para isso, mas vai vir o laudo se a gente tiver dificuldade no início. Esse paciente tinha uma infecção crônica, uma parotidite recorrente, então a degeneração da parótida estava presente, então é importante que a gente trabalhe nesse integral do paciente não se esgotou nesse vídeo. Evidentemente que nós vamos continuar e nós vamos te levando na trilha. Então nós vamos passar por exames hematológicos, nós vamos passar por outras formas de diagnóstico, nós vamos falar do plano de tratamento em si. Então aguarde os próximos vídeos que isso realmente vai ser efetivo e eu tenho certeza que vai preencher as tuas necessidades. Mas antes disso, se tu precisares e tiver interesse em anestesiar melhor o teu paciente, eu deixei a descrição de um vídeo que elaborei aqui a esse respeito, que vai te dar também mais um roteiro seguro para que a gente consiga anestesiar os nossos pacientes, mesmo aqueles mais complicados, de uma forma bastante efetiva. Então, se esse vídeo foi atendeu às suas expectativas, deixe um like, se inscreva no canal e aproveite os nossos próximos vídeos aqui, que muita coisa útil vai vir. Então, muito obrigado pelo seu tempo.